Braulio, meu amigo, como estamos nós? Beleza demais. Você tá bem? Eu tô beleza. Tava vendo aqui, o pessoal perde Jesus fácil, né? Todos nós, não é só o pessoal não, se a gente demole. Não pode vacilar, né? Não, não é perder naquele sentido escatológico, sabe? De virar a casaca. Você tá no inferno agora. É. Não, perdeu a amizade, perdeu a comunhão, perdeu a presença, perdeu a certeza, perdeu a amizade, perdeu a atenção, a parceria que decorre do caminhar em fé, do sujeitarmos-nos ao mandamento, à palavra, o tempo todo, a não fazermos concessões à nossa maldade, seja ela grande, pequena, de que tamanho for, por amor a Ele. Isso é que vai mantendo o coração vivo. Agora, quando você vai devagar fazendo essas concessões e de repente é tão fácil você trocar o que as pessoas chamam de obra de Deus por Deus, é muito simples trocar Deus pela obra de Deus. Como eu falei ontem aqui. Ontem você falou sobre isso. Não é? Que a gente fica aqui, ó, a gente levanta de manhã. E vai, e corre. Vem pra cá. Não, eu vou fazer a obra de Deus. Vou sentar naquele lugar e vou pregar o Evangelho. Mas, meu amigo, sentar aqui, falar para lá, conversar com você, pode virar algo que a gente aprenda a fazer espontânea, sincera e mecanicamente. E perdendo uma dimensão que vai se ocultando dentro da gente, que tem a ver com a verdade de tudo isto aqui para nós no nosso dia a dia, na nossa consciência, em todo o tempo todo. Do contrário, porque você faz isto, você ganha inclusive uma espécie de permissão psicológica para se distrair de Deus por causa disto. Por causa do intensivão, porque eu estou aqui fazendo, então eu tenho direito a férias de Deus quando eu saio daqui. Sim. A alma é muito ardilosa, é muito enganosa. Escorregadia. Escorregadia. Quer ver um outro mecanismo que é Tiago quem denuncia? Ele diz que é aquele cara que gosta de ouvir a palavra. Gosta. Aí ele ouve, mas ele, à medida que ele ouve, ele vê o rosto dele pintado, vê quem ele é, ele se enxerga, mas ele não aguenta o autoenxergamento, então ele logo se esquece daquilo, ele faz o possível para tirar aquilo da cabeça. Sai dele, sai de mim também. Mas ele continua ouvindo, porque ele acha que uma maneira de ele ficar melhor é pelo menos levar um açoite de vez em quando do Evangelho, que revela quem ele é, e ele faz uma admissão de um átimo de segundo, dizendo, esse cara sou eu, e ó, sai correndo, para esquecer e voltar depois. E aí ele vai entrando num processo de cinismo. Depois de um tempo ele para de sofrer, depois de um tempo ele só aplaude, como se não tivesse mais nada a ver com ele. E aí, amigo, a relação com Jesus já se foi há muito tempo, já acabou. E esses são os indivíduos que vão ficando mais empedernidos, mais difíceis de serem atingidos. Foi por isso que Jesus disse aos religiosos, aos que perdem Deus no templo, aos que perdem Deus no culto, aos que perdem Deus no ofício, aos que perdem Deus nas obras de Deus, Jesus disse, em verdade eu vos digo que muitas meretrizes e publicanos e pecadores vos precedem no reino dos céus. É brabo ouvir isso. É como a sutileza da parábola do filho pródigo. Sim. Que tem no seu contexto a aplicação vinculada ao que diz o verso 1 do capítulo 15 de Lucas. Porque os fariseus e os religiosos murmuravam do fato de que Jesus se assentava com pecadores e comia com eles. E eles diziam, como pode esse homem ser de Deus se ele se assenta com esses pecadores e come com eles, ri com eles e conversa com eles? Aí Jesus contou a parábola do filho pródigo. E primeiro ele começou com a parábola da ovelha perdida. E disse para os fariseus, olha, fiquem sabendo
que um pastor de verdade larga 99 ovelhas fechadinhas no aprisco, no curral, e vai sozinho atrás de uma que se perdeu. Porque em verdade eu vos digo, há mais alegria nos céus por um pecador que nasce de novo do que por pseudo 99 justos que dizem que não precisam de arrependimento. Então é isso que eu estou fazendo. Vocês dizem que não precisam de arrependimento. Fiquem aí, eu estou indo atrás de quem precisa e está se alegrando em mim. Aí ele vai, conta a parábola da dracma perdida, que é da mulher que perdeu uma dracma em casa e fica procurando, e ela não dá sossego a si mesma enquanto não acha aquela dracma. Aí quando ela acha aquela dracma, ela reúne todas as amigas, como as mulheres em geral fazem, para celebrar o fato de que ela achou uma dracma que estava perdida na casa dela. É uma psicologia bem feminina que Jesus usa para dizer, olha, é assim que o pai se alegra. Como uma mulher que se alegra por achar uma pataca de dracma perdida em casa. Festejou. Festeja, sim. Essa é minha festa. As mulheres me entendem, Jesus estava dizendo a minha alegria de pegar essas dracmas perdidas aqui. Sim. Aí contou a parábola do filho pródigo. Do garoto que disse para o pai, o senhor está demorando muito a morrer, não dá para eu esperar a herança. Não dá para o senhor dividir logo a herança aqui com a gente, não? Eu estou a fim de torrar minha parte. Aí o pai olha a baixeza desse cara. No Oriente Médio, essa era uma fala pela qual um filho seria deserdado, inclusive. É. Isso não é proposta que se fizesse. Não, em lugar nenhum do mundo, e no Oriente Médio é praticamente crime. Em alguns lugares iria implicar em apedrejamento se o pai fosse bravo. É mesmo, cara? Jesus quis criar uma situação cultural para eles, né? Ali, extrema, para eles entenderem o assinte do pecador hedônico para com Deus. Ele não aliviou o lado dos publicanos, nem dos pecadores, nem das meretrizes. Eles disseram, olha, foi como quem chegasse para o pai e dissesse, morre e deixa a gente viver do jeito que a gente quiser. Então o pai deu a parte dele, que era 1/3, porque 2/3 ficavam para o filho mais velho. E esse garoto, que equivale aos publicanos, aos pecadores, no contexto do Evangelho, sim. Vai para a terra distante, entra na gandaia, todas as surubas, swinga todas. Tocou o terror, fez clínica geral da maldade. Eita. E aí gastou o dinheiro inteiro e ficou no final numa situação inconcebível. Quando a gente lê no Evangelho que Jesus diz que ninguém mais lhe dava nada e que ele buscava fartar-se das alfarrobas, dos babugens dos porcos no chiqueiro. Nossa! Cuidando de porcos na lama e ainda pegando a comida de porco. A gente acha nojento, mas não é tão nojento quanto era nojento. O ouvinte imediato de Jesus eram os judeus, que consideravam porcos animais imundos, praticamente demoníacos, não se tocava naquilo. E Jesus jogou o cara chafurdado naquela coisa mais inconcebível, terraqueamente para eles, como maldição, desprezo, miséria, degradação. Pintou aquela cena. Como se ele estivesse comendo barata. Para Adriana. Nem para todo mundo. Nem porque tem gente que comeria uma baratinha tranquilamente, ia dizer um marronzinho glacê. Mas para Adriana. Para Adriana seria barata para Adriana. Então, um negócio nojento. Aí esse cara lá cai em si. Volta a si. Saiu da viagem e aterrissou em si. A vida não é isso, a vida não é isso. Meu Deus, a vida não é isso. O que eu estou fazendo aqui? E disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu sou um louco, que surto foi esse? Voltou a si, Jesus tratou aquilo ali como um surto. Tratou o devaneio do pecado como um surto, uma loucura, que tira o cara do eixo da sanidade. E o arrependimento como uma volta ao eixo da consciência. Aí ele vê e diz, eu vou voltar para o meu pai. E vou dizer, pai, eu pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. E lá veio o cara, todo ferrado, enfiridado. Imagina como vinha a pele desse sujeito, o cabelo desse sujeito, piolho para todo lado, pulga, feridas purulentas,
E lá vem ele, andrajoso, uma roupa melada, um cheiro repugnante, carregando uma nhaca, descalço, pés feridos, andando no caminho, quando o pai que está na janela da fazenda, da propriedade, de longe, reconhece o andar, reconhece a silhueta e sai correndo. Essa é outra imagem linda que Jesus cria, do Deus que sai correndo. O Deus que dá liberdade, o filho diz quero ir, ele diz vai. Quero exercer minha liberdade, ele diz exerce. Não vou me informar para onde estou indo, ele diz pode ir. Vai comer babugens e ele deixa. Deixa o homem viver com as consequências das suas escolhas. Mas é gracioso, porque quem fez, quem deu a luz, pela trilionésima vez, quem deu a luz àquele moço para que ele caísse em si naquele dia, naquela hora. Quantas outras vezes no caminho o moço não foi iluminado, mas não quis, iluminado, mas não quis, enxergou, mas apagou, mas bateu na verdade, mas socou a convicção para outro lugar, mas naquele dia, já todo desguarnecido, de novo a luz. Ele voltou assim. Então, quando ele retorna e o pai o vê, o pai sai correndo, mas o pai deixa o homem fazer a viagem da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, deixa ele desprezar a luz, até que um dia a luz o alcance, se ele tiver a graça de reconhecer, porque tem gente que mesmo no bagaço da bagaça diz eu morro aqui e não me levanto. Mas bem-aventurados aqueles que nessa fragilidade pelo menos dizem pequei contra o céu e diante de ti e voltam, e o pai os abraça, vai adiante, vendo o pai, o seu filho ainda longe, correndo o abraçou e o beijou. Essa é que é uma coisa legal, se atraca com o bicho do jeito que o bicho está. Todo fedorento, enrolado. Tudo. Esse Deus sem asepsia. Esse Deus que não diz, ó, lava primeiro. Chamem a igreja. Lavem este filho. Tragam-me santificado. Que é como a religião faz. Não. Ele agarra, se atraca com o bicho. Para ele é verdade, venha como estás. Para ele é verdade. Do começo ao fim, se atraca. Aí leva, aí diz, olha, anel no dedo, sandália no pé, roupa, festa. Você está perdoado, filho, não precisa, vamos parar de falar nesse assunto. Quem fez a viagem, de onde você estava para cá, já me contou pela viagem tudo o que tinha a dizer. A gente não precisa ficar torturando você. Eu sei que você só está aqui porque você entendeu que aqui é a sua casa. Então vamos dançar, vamos comer, vamos voltar aos tempos da comunhão. Bem-vindo. Bem-vindo, e pronto. Aí chega o mais velho, que é o fariseu, é o religioso, é o cara que tende a perder Jesus no templo, nas obrigações religiosas, nas morais, nas supremacias, nas superioridades, nas santarices, santaradas, que fazem o cara dizer, não te chegues para mim, eu sou mais santo do que tu. Como diz lá o profeta Isaías, o Senhor denuncia esse espírito dizendo, és tu para mim como uma fumaça que arde no meu nariz o dia inteiro, eu estou a ponto de te espirrar, porque eu não aguento essa tua santidade nojenta, arrogante, é uma fumaça que arde no meu rosto, diz o santo. Então esse pessoal equivale ao filho mais velho, que fica com raiva da graça, do perdão, do acolhimento. E que diz, eu fiquei aqui, não fui. Que é em geral o cara que tem inveja do pecador, que tem inveja do pecado do irmão, sabe? Safado, conheceu 780 pepecas e voltou. E eu fiquei aqui, cuidando de cabra, cabrito, boi, jumento, vaca, de dia e de noite, para dar lucro aqui para os nossos negócios e empreendimentos, e volta, e ele que já não tem mais um tostão na sociedade familiar, meu pai manda matar um novilho cevado para fazer uma festa e contrata a banda mais bonita da cidade e diz que esta é a última oração. E está todo mundo cantando lá dentro. Eu não entro aí nem morto. Não entro aí nem morto. Não vou. Aí o pai vai lá fora, olha como o pai é o pai.
Ele sai correndo para pegar o filho que se desgraçara, se arrepender e voltar. Agora ele vai lá fora, porque o filho se nega a entrar. E ele sai e vai lá fora. Sai da festa. Chega lá do lado de fora e começa a conversar com o filho. E a dizer: meu filho, para com isso, meu filho, vamos entrar. Aí o filho solta tudo em cima dele. Se eu fiquei aqui trabalhando, agora vem esse teu filho que desprezou os teus bens com meretrizes. Ele não chamava mais nem de meu irmão, era desse teu filho. Se alguém tem alguma coisa com ele, és tu, eu não tenho nada. E tu mandas matar o novilho cevado e dás uma festa. E o pai diz: meu filho, era necessário, era preciso que nós nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas Jesus para a história aí sem dizer se o filho mais velho entrou na festa ou ficou do lado de fora. Ele deixou essa parábola aberta, porque tem alguns que se convertem nessa hora, alguns religiosos, legalistas, filhos mais velhos, superiores, que não aceitam a extravagância do amor e da graça do Pai, que querem que tudo na vida dos outros seja pequenininho e que o Pai fique pequeno do tamanho da mesquinharia deles, do tamanho da mediocridade deles. Eles querem que o amor de Deus se mediocrize e não entram. Ficam com raiva de Deus, com raiva da graça, com raiva dos irmãos, vão morrendo por dentro. São esses que desenvolvem as doenças da repressão psicológica e das psicossomatizações nesse nível. Vão adoecer inevitavelmente. Agora, há aqueles que entendem e entram com o Pai na festa. E saúdam os irmãos. E sabem que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. Que a diferença é que tinha um perdido longe de casa e tinha um outro perdido dentro de casa. Mas o que define a perdição não é a geografia, é a distância do coração. De modo que o perdido distante estava mais perto do Pai, na possibilidade interior e subjetiva dele de chamar o Pai de Pai, de chamar a casa do Pai de casa do meu Pai, de chamar o irmão de irmão, de reconhecer a bondade do Pai até sobre os servos da casa, do que esse irmão mais velho que nunca tinha ido a lugar nenhum e não tinha nenhuma intimidade com o Pai e achava que o Pai era preocupado com exterioridades e não com relacionamento, e que ficou com o coração fechado, perdeu o Pai dentro de casa. Ficou longe do Pai, muito mais longe do Pai, sem sair do lugar, do que aquele que fora até a terra distante, de lá, quebrantado, voltara. Então, amigo Braulio, é assim que acontece. Se a gente não abrir o olho, a gente oscila. Eu já vi muito filho pródigo virar irmão mais velho no curso da vida. Já vi muita gente chegar toda arrebentada, receber uma graça linda, ser até hostilizada pelo modo tão gracioso como Deus as tratou, as honrou, as ergueu, as afirmou, as validou. E aí depois de uns anos elas vão ficando tão importantes nesse papel, que quando outros que viveram na mesma situação que um dia eles estiveram, na juventude ou na ignorância, vivem agora numa nova geração, a mesma necessidade de acolhimento e de perdão, eles já não sabem mais ter a memória de quem foram, dos pródigos que foram, e se tornam irmãos mais velhos, extremamente severos e duros, e inflexíveis e implacáveis. Isso é uma desgraça. Perde a Jesus também no templo, na casa, nos serviços, na obra, na moral. Perde a Jesus no culto à ética. Perde a Jesus no culto às consagrações. Se consagra tanta consagração que esquece de amar a Deus. E vai virando um ser nojento, horroroso, asqueroso. Então, o que tem de gente aqui conosco que perdeu a Jesus no templo, na religião, por milhões de mecanismos, mas perdeu, não está escrito em gibi nenhum agora mesmo. E se o pessoal quiser ser sincero, de verdade, eles podem falar com a gente a respeito do assunto. Mesmo.